A nossa palavra amiga hoje vai falar do perdão. O que é o perdão? Se nós retornarmos lá atrás, nós vamos descobrir que o perdão é algo muito divino. Então, se acredita que o perdão é um dom divino. Ele não pode, em hipótese alguma, ser um dom humano. Por que não é um dom humano? Porque nós somos muito fracos e muito falhos. Nós nos aborrecemos por quase tudo, né? Ficamos com raiva por quase nada e, por vezes, desgostamos de alguém sem motivo. E isso não pode ser, né? Essa graça não pode ser humana, tem que ser divina. Então a gente vem dentro desse tríduo, que é o Domingo de Ramos, né? A Sexta-feira Santa e agora a Páscoa. Percebam que tudo, na verdade, está relacionado a um único ser, Jesus. Então existe outro objetivo, é Jesus. E quando a gente fala em Jesus, e por vezes nós conseguimos, como fazemos com o Natal, né, substituímos Papai Noel, né, tiramos Jesus e colocamos Papai Noel. O que fizemos também com a Páscoa, tiramos Jesus e colocamos o coelhinho. A gente consegue. Inclusive o sistema, ele consegue de tal maneira, né, com um sorriso no rosto, tirar a graça e a luz de um evento e colocar o que eles querem. Então eles colocaram pra gente um coelho. E todo mundo está sentado em cima de um ovo de chocolate e de um coelho. E não de Jesus. No Natal é a mesma coisa. Está todo mundo sentado em cima de um presente e de um Papai Noel. E não de Jesus. São raras, são muito poucas as famílias que fazem oração nessa data, né? Seja na Páscoa ou seja no Natal. E por que eu estou falando do perdão? Porque Jesus, ele tentou de todas as maneiras mostrar para a gente o quanto é importante você viver em perdão. Olha que legal. Quando eu falo viver em perdão, eu não estou falando de você perdoar o próximo. Eu estou falando de você se perdoar. Que é muito difícil. É muito difícil você se perdoar. Porque quando você não se perdoa, você não dá o perdão. E você arrasta uma corrente de dor, uma corrente de sofrimento, de constrangimento, que vai caminhar com você por toda a vida até que você se perdoe. Porque para você dar esse perdão, que é um dom divino, você precisa estar em perdão com você mesmo. Você precisa se ver em perdão. Como que você vai se perdoar? Apagando toda a possibilidade de desejar o mal ao próximo. Tirando de você toda a possibilidade de você ver a outra pessoa com maus olhos. Delmar, uma pessoa matou a outra. Como é que eu posso perdoar essa pessoa? Bom, a princípio de conversa, como você mesmo disse, uma pessoa matou a outra, não matou você. Então não cabe a você o perdão, mas sim a vítima daquele indivíduo. Quando você traz a dor do outro, no sentido de levar a maldição para aquela pessoa, ou de desejar a morte dela, você está tirando de você o perdão. O auto-perdão. Não é de perdoar o outro, não. É de perdoar a si mesmo, pelos seus desejos insanos, de desejar mal ao próximo. Porque quando você faz isso, você se iguala àquele que tirou a vida do outro. E Jesus sempre nos mostrou isso. Com toda a responsabilidade que Judas teve, né, pela crucificação de Jesus, Jesus antes ofertou a ele perdão. E disse a ele que apesar de tudo, o perdoaria 1000 vezes se fosse necessário. Então,
Quando Jesus diz que está dando perdão a Judas, ou está dando perdão a alguém, na verdade ele está se perdoando. Ele está se limpando de qualquer possibilidade dele arrastar com ele uma corrente, um mal maior que impeça ele de caminhar com felicidade. Porque isso tira de nós a felicidade. Você imagine essa pessoa aqui me fazendo um mal e eu arrastando corrente o tempo todo, com raiva dessa pessoa, porque ela me desejou mal, ou porque ela me falou mal, porque ela me caluniou, porque ela me difamou, porque ela tentou me destruir, porque ela tentou fazer uma série de coisas comigo. Imagine eu arrastando essa corrente com essa pessoa. Eu vou estar me igualando ao mal que ela me fez. Vou estar me igualando a ela. Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu vou tirar de mim toda a luz que eu poderia ter, toda a energia positiva que eu poderia ter. Porque eu não vou ter como dizer para você que eu vou mandar para você uma energia positiva de amor e de luz se eu tenho pelo outro ódio. Olha, e eu sempre digo também dentro dessa questão, quando eu estou de branco na Umbanda, eu não estou de branco na Umbanda como representação, eu estou pela verdade e pelo amor. Quando eu falo que amo a todos que aqui vêm, eu verdadeiro os amo. Porque se assim não for, não tem sentido eu estar aqui vestindo de branco. Então, o perdão é um dom divino, que Deus só vai ofertar a você a partir do momento em que você entenda que não vale a pena destruir toda a energia de luz que é você vibrando energias ruins para o próximo. O dom do perdão, inclusive, está dentro dessa relação de em vez de eu desejar para ela o mal, cair de joelho em oração por ela, para que ela mude esses pensamentos que ela tem com relação à minha pessoa, para que ela possa crescer, para que ela possa amadurecer, e que ela também cresça, e que ore por mim para que eu não cometa os erros que ela pensa que eu cometo, para que ela não pense o mal de mim, para que ela não me deseje o mal, que ela também possa fazer isso. A gente tem que multiplicar de tal maneira o amor. É fantástico quando a gente é bombardeado nas nossas casas, quem assiste televisão ainda, pelas mensagens possuídas de ódio. Vocês imaginam o Rio de Janeiro, como exemplo, passa por um problema muito grave com relação à criminalidade. Mas aquilo aumenta essa vibração energia quando nós assistimos uma reportagem que fala que o Rio de Janeiro não tem jeito, está tomado. Aí se você olhar para você, você vai falar assim, cara, tem jeito, eu estou aqui, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, tem jeito. O que eu preciso fazer mais para que essa energia seja dissipada, essa energia ruim? Orar pelo Estado, orar pelo país, orar pelas pessoas, pelo seu bairro, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, não é? A gente tem que começar a olhar a vida dessa forma. E o perdão tem que estar dentro da gente constantemente. E é o auto-perdão. Porque se você não se perdoar, você não consegue ter abertura para nada. Eu fico pensando assim, a pessoa não vai perdoar fulano, mas não é a pessoa que vai perdoar ou não. Ela precisa primeiro se perdoar para ela poder chegar ao ponto de dar o perdão. Porque quando ela não perdoa, ela deseja um mal enorme para o outro. E você imagina você preso dentro dessa ignorância, dentro dessa energia ruim. Você imagina você com raiva, por exemplo, brigou com o vizinho, você está lá conservando aquele sentimento ruim do teu vizinho, tal. Cara, se a gente for dar uma olhada dentro dessa realidade, inclusive existe uma realidade em Gênesis que fala muito, bem claro sobre essa questão. Nós recebemos 7 vezes mais o mal que desejamos ao próximo. Então, se você não se perdoar, se você não der o perdão, como é que você vai ficar? É preciso perdoar. Eu não estou dizendo que a gente tem que permanecer no erro. Eu estou dizendo que a gente precisa dar o perdão. Se o outro vai permanecer no erro, é problema do outro. Mas eu não posso me permitir cair nessa tentação de mudar a minha vibração em função dele e não trazer comigo o perdão, que é algo divino.
Por vezes o próprio Jesus foi tentado em devolver com agressividade aquilo que ele recebeu. Mas ao mesmo tempo ele se recolhia e falava, cara, não é isso. Eu não sou isso. Eu não posso ser assim. Embora tivesse ele autoridade para dar a correção ao homem, ele se recolhia. O que é fantástico. É importante que a gente visualize isso. E o que é necessário fazer dentro dessa realidade do perdão é perceber que você não morre nessa vida. Você nasce para uma outra vida. Você é um espírito nesse momento encarnado. E um espírito que precisa encontrar realmente a luz para poder ir para uma morada maravilhosa. Mas como é que você vai alcançar isso? Eu estava vendo um vídeo onde o próprio Divaldo falava sobre essa questão, né? O quanto é importante a gente se perdoar. É muito importante que a gente se perdoe. Se perdoe de todos os erros que você cometeu, de todas as falhas que você cometeu. Se perdoe daquilo que você pensa, daquilo que você acha do outro, daquilo que você acha do seu trabalho, dos seus estudos, da sua família, dos vizinhos, dos amigos. Se perdoe disso. Se perdoar significa se libertar dessa coisa que aprisiona você num desejo ruim. E se você tiver num erro, se perdoe. Não espere do outro perdão, porque possivelmente o outro não vai te dar. E se ele não te der, é problema dele, que ele vai estar preso nessa dor que você também se mantinha. E é preciso que você se liberte dela. Então, abrace o perdão como um dom divino. Não encare o perdão como uma necessidade de você ficar bem com o mundo espiritual, com o mundo divino, mas sim como uma verdade sua, uma realidade sua, porque você é um ser do bem, um ser de amor. É assim que tem que ser encarado. Então que Deus, nessa sexta-feira santa, nesse domingo de Páscoa, nos coloque em oração interna, no sentido da gente fazer vibrar o nosso corpo humano, sentindo Deus entrar em nós e dar em nós esse perdão divino. Dar em nós essa determinação da gente mudar as nossas vibrações. Tirar de nós aquilo que faz a gente olhar com olho de desdém para as outras pessoas, falar mal do outro sem necessidade, né? Que a gente tenha o objetivo de ser feliz, feliz, feliz e feliz. Que Deus nos abençoe nessa noite, que os caboclos que vão se manifestar possam dar a você aquilo que você precisa, não o que você quer. E se for conquistado aquilo que você quer, agradeça muito, porque Deus entendeu que você merece. Que Deus nos abençoe. Obrigado por você.